Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Jennifer. Nós estamos iniciando hoje uma palestra do Laboratório de Gênero, em alusão ao Setembro Amarelo. E eu gostaria de dar boas-vindas a todos nesse momento. E dar boas-vindas à professora, a doutora Lidiane, também. Tudo bem, professora? Tudo bem, Jennifer? E com você, gratidão aí pela oportunidade de estar participando, dividindo esse momento virtualmente com você. É uma imensa satisfação para que a gente possa fazer essa parceria maravilhosa na tarde de hoje. Sim, com certeza. Gratidão toda minha. Então, vamos iniciar hoje o nosso ciclo de palestras. E nossa convidada vai falar sobre o Setembro Amarelo. Pode começar, doutora. Perfeito. Então, nós estamos diante de uma data extremamente importante. O mês de setembro ele finaliza hoje, mas não finaliza a campanha. Então é importante que a gente fale um pouquinho do que significa o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo foi o mês escolhido como campanha para nós fazermos alusão à prevenção ao suicídio. Então é fundamental que a gente discuta isso. É um assunto que ainda gira em torno de uma série de tabus, sabe, Jennifer? A nossa sociedade brasileira tem muita dificuldade de falar sobre isso. Porque o suicídio, o que é o suicídio? É uma forma, uma expressão de autoviolência. Ou seja, quando eu pratico uma determinada expressão de violência contra o meu próprio corpo. E é uma violência silenciosa, é uma violência não falada, não discutida. E por que o mês de setembro foi escolhido? Primeiro que nós tivemos relatos de casos de suicídios, assim, e esses casos, eles foram bem emblemáticos na sociedade brasileira e eles trouxeram à tona a necessidade de discutir isso no mês de setembro, mas tem um segundo motivo que é um motivo muito importante também. Setembro é considerado o mês da primavera, o mês das flores, o mês da vida, né? Então esse também é um dos fatores para que a gente possa falar um pouco mais de vida. A gente não veio aqui só para falar de tristeza, nós estamos que a proposta da live é falar de prevenção. Eu falo que é o suicídio, que é uma expressão de autoviolência, e no nosso laboratório de estudos de gênero, nós tanto estudamos gênero, sexualidade, como estudamos saúde mental, porque compreendemos a importância dos estudos voltados à saúde mental para que a gente possa se desenvolver como seres humanos, né? Então, a ideia do Setembro Amarelo, ele veio como campanha, mas não é só esse mês. Esse mês é um mês assim mais emblemático para discutir o assunto, mas que a campanha, na verdade, ela se refere ao ano inteiro, aos 365 dias no ano, para que a gente possa falar da importância da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. Com certeza. Professora, acho que é importante a gente comentar sobre os dados do suicídio no mundo, também no Brasil. Sim, Pode sim. nos apresentar? Pois não. Os nossos dados, eles não são dados animadores, né? Nós temos uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que diz que em cada 40 segundos eu tenho um caso de suicídio no mundo, a cada 40 segundos. E a cada 3 segundos, Jennifer, alguém tenta suicídio no mundo. Então nós estamos diante de praticamente uma catástrofe silenciosa, é por isso que nós precisamos discutir sobre o assunto. A OMS diz que por ano nós temos em média 800 mil suicídios. Então, é um dado alarmante, é um processo de convulsão social que nós vivenciamos e, ao mesmo tempo, é uma catástrofe silenciosa porque ninguém quer falar no assunto. Esse é o grande desafio que nós temos. Esses dados, eles se estreitam mais, trazendo para a realidade do Brasil. O suicídio é a quarta maior causa de morte na população jovem brasileira, e isso é triste. E na população jovem brasileira, de 15 a 29 anos, do gênero masculino, o suicídio já é a terceira maior causa de morte. Né? Em alguns estados já é a segunda maior causa de morte, então tem muita coisa que nós precisamos falar, porque dentro desses dados dos suicídios a gente percebe claramente um corte de gênero, porque nós vivenciamos a realidade de uma sociedade extremamente opressora, tanto com gênero masculino como com feminino. Você imagina então falar de diversidade sexual, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas nós vivemos em uma sociedade que cobra de maneira exacerbada das mulheres, que oprime, né? Que nós temos ainda aquele contexto extremamente conservador que mostra que o lugar de mulher é na cozinha, é em casa. Então, quando a mulher sai para trabalhar, ela tem uma jornada dupla ou talvez tripla quando volta para casa. Nós temos mecanismos de opressão, onde vivemos em um país onde se considera que se uma mulher usa um traje curto, ela é culpada pelo próprio estupro ou pela própria tentativa de estupro. Então, todos esses mecanismos de opressão vivenciados
na sociabilidade capitalista, eles fomentam o suicídio. E com os homens não é diferente, entendeu? Nós também vivemos em uma sociedade que oprime diretamente a nossa população masculina. Nós crescemos em uma sociedade que ensina que homem não pode chorar, que homem não pode demonstrar sentimentos, né? E claramente esse recorte de gênero e essa opressão também vivenciada pela população masculina, ela pode conduzir ao suicídio, porque eles seguram todas as expressões, todas as dores, eu não posso demonstrar nada, e muitas vezes essa demonstração já vem por uma estruturação de ideação suicida ou de um suicídio consumado. Então, nos dados, é importante nós ressaltarmos uma questão importante. Os homens cometem mais suicídios que as mulheres, infelizmente, por esse mecanismo de opressão extrema dessa sociabilidade capitalista. Mas nós temos outro dado também relacionado às mulheres, que as mulheres tentam mais suicídio que os homens. Certo? Elas não conseguem consumar o suicídio de uma maneira breve como os homens, porque quando eles tentam, a própria noção da masculinidade já faz de conduzir para que essa tentativa seja por uso de uma arma de fogo, por uma metodologia que muitas vezes não tem uma alternativa de você conseguir buscar ajuda. E as mulheres, quando elas tentam mais suicídio, elas buscam o uso de medicamentos, o uso de outras substâncias. Então, muitas vezes, chega alguém em casa, alguém bate na porta, arromba a porta e vai lá e ajuda, né? Então, mas é importante a gente trazer esses dados justamente porque o corte de gênero ele é fundamental para nós compreendermos o quanto a nossa sociedade é opressora. Outra questão importante para que a gente possa dialogar aqui com os nossos e as nossas internautas é a questão de que o suicídio ele não escolhe classe social, ele é uma problemática de saúde pública mundial, certo? Que independente de classe, independe de gênero, a gente já viu aí que tem opressão para os dois lados. Você imagina falar de diversidade sexual nesse contexto. O suicídio também, ele não tem uma faixa etária predominante. Nós temos grupos vulneráveis que depois a gente pode falar disso. Mas a predominância que a gente visualiza no mundo hoje é de 15 a 29 anos. Fundamental para a gente dialogar aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio são evitáveis. E isso nos assusta mais. Ou seja, eu poderia evitar 90% desses cerca de 800 mil casos de suicídios notificados. E a gente precisa pensar como sociedade, como cidadão, como cidadã, de que forma que nós estamos fazendo para prevenir. Porque a Organização Mundial de Saúde ainda nos diz que 80% dessas pessoas que estão em sofrimento psíquico intenso, elas buscam ajuda de alguma forma, seja numa UBS, seja num SPA, seja pelas portas de um hospital como 28 de agosto, seja por uma clínica, pelas portas de uma clínica, e muitas vezes nós não temos profissionais qualificados para lidar com essa problemática. Então, o desafio ele é constante por conta disso. Imagina, 80% dessas pessoas buscam algum tipo de ajuda profissional, mas o profissional não está ali qualificado. E 50% das pessoas que tentam ou consumar o suicídio pediram ajuda de alguém mais próximo, um amigo, um familiar. Mas nós estamos diante de uma sociedade tão individualista e acirrada por esse sistema capitalista que hoje nós não dialogamos mais com as pessoas. Até o nosso bom dia, ele é automático. Eu vou lá no WhatsApp, escolho uma mensagem e passo para 5 pessoas ao mesmo tempo. Mas eu esqueço de perguntar como você está. Como você está hoje? De que forma você está hoje? Nós não perguntamos, nós não dialogamos, nós nem ligamos mais para as pessoas. É tudo automático pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então, essas relações fluidas, elas dificultam muito mais a prevenção ao suicídio. Por vezes tem alguém que manda uma mensagem para você pelo WhatsApp e diz, preciso falar com você. Aí você pensa, olha, hoje eu tenho que trabalhar, eu tenho live para fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho 1000 coisas. Aí você pergunta para essa pessoa no WhatsApp, pode ser? Talvez sexta-feira seja tarde. Mas isso mostra o quanto essa vida fluida que nós temos e opressora, onde nós temos 1000 cargas aí, o quanto essa opressão dificulta a nossa convivência, porque o suicídio, ele é um problema de saúde pública, mas ele não remete somente a questões psíquicas, certo? O suicídio, na verdade, ele traz uma perspectiva multifatorial.
Quantas dores que a gente segura aqui desde a nossa infância, desde o momento do nosso nascimento, quantos abusos e violências nós já sofremos, e isso nunca foi trabalhado. Então isso, infelizmente, vai se tornando vira uma bola de neve, e quando a gente percebe, tem algo, uma gotinha naquele oceano, uma gotinha naquele copo, vai nos conduzir a um processo de sofrimento intenso. Então, o suicídio, ele não traz só perspectivas psíquicas, ele traz também perspectivas sociais. O desemprego, ele pode ser um gatilho para o suicídio. Os abusos sexuais, eles podem ser gatilhos para o suicídio. A violência conjugal, ela pode ser um gatilho para suicídio. As relações tóxicas, em gerais, elas são gatilhos para suicídio. Então é importante a gente trazer esse dado, porque muitas vezes a gente pensa que somente transtornos ou sofrimentos psíquicos intensos levam a suicídio. Não, nós temos pessoas aí que estão desempregadas há 10 anos sem perspectiva de vida. E pensam, muitas vezes, e agora o que eu faço? Será que a vida tem sentido? Então isso vai desencadeando toda uma problemática também de natureza social. Então é importante que a gente possa discutir. Outro dado, só para a gente fechar essa tua pergunta, essa tua indagação. Que é importante nós ponderarmos também. Esse dado que a OMS traz de pelo menos 800 mil casos de suicídio no mundo é um dado questionável, tá? Esse dado ele pode ser muito maior, porque eu não estou considerando as subnotificações ou as não notificações. Será que realmente um caso de suicídio lá no interior do interior de São Gabriel da Cachoeira é notificado? Será que a gente consegue fazer essa notificação? Será que isso chega realmente para quem deve chegar? Então, nós estamos falando de realidades onde países em desenvolvimento como o nosso ainda tem muitos problemas de subnotificação. Então, esse dado ele pode ser maior, ele pode ser 1 milhão, ele pode ser 1,5 milhão, e nós precisamos falar sobre o assunto. Então, muito obrigada. Diante desses dados, eu acho que é importante também a gente perguntar sobre a dificuldade de falar sobre a saúde mental. Professora, por que é tão difícil falar sobre saúde mental? Perfeito, excelente questão. É difícil falar sobre saúde mental. Saúde mental ainda é considerado um tabu. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela traz um conceito, e a gente sabe que não pode ser um conceito fechado. Nem conceito de saúde é fechado, nem tampouco conceito de saúde mental. Mas a saúde mental, ela é definida, segundo a OPAS, como um estado de bem-estar, onde a pessoa consegue enfrentar as dificuldades normais da vida, ela consegue desenvolver seu trabalho de forma produtiva, ela está ciente de quais são as suas habilidades e ela tem a plena capacidade de contribuir com a sua comunidade. Trazendo esses 4 pontos, eu queria refletir com os nossos internautas, com as nossas internautas, que nem sempre nós estamos bem no trabalho, nem sempre a gente consegue trabalhar de forma produtiva. Então, acende a luzinha aqui, como é que está a minha saúde mental? Nem sempre eu consigo enfrentar as dificuldades normais da vida. Porque o que é normal para um pode não ser normal para o outro. Né? Então a gente precisa falar de saúde mental justamente para tentar quebrar esse tabu. Fazer uma alusão aqui. Quando nós procuramos um profissional de saúde para fazer um acompanhamento, você diz assim, eu quero fazer um check-up médico. Aí você faz um check-up geralmente do pescoço para baixo. Costumo dizer isso nas minhas palestras. Por quê? Você procura um clínico geral, você procura um ginecologista, você procura um cardiologista, você procura um nefrologista, mas ninguém se lembra de procurar um psiquiatra. Ninguém se lembra que existem profissionais de psicologia que são fundamentais para a nossa compreensão de autoconhecimento. E nós temos extremo preconceito. Nós, sociedade brasileira, nós temos um extremo preconceito de dizer eu estou fazendo terapia, eu estou cuidando da minha saúde mental. Porque, por vezes, a necessidade desse autoconhecimento é extrema porque eu entro num processo de sofrimento psíquico. E se a gente bem pensar, eu não preciso entrar num processo de sofrimento psíquico para procurar um profissional de psicologia. Nós precisamos nos autoconhecer, para saber de que forma que eu vou lidar em determinadas situações. Mas se esse sofrimento estiver intenso demais, pode ser que eu precise de um profissional de psicologia e de uma intervenção medicamentosa com um profissional da psiquiatria. Mas eu consigo dizer para as pessoas, onde você vai hoje, Lidiane? Eu vou ao cardiologista. Mas eu tenho, como sociedade civil, extrema dificuldade em dizer hoje eu estou atualizando a minha consulta no psiquiatra. A gente tem dificuldade de falar isso. Olha o tabu. Porque as pessoas já levam para um lado extremamente preconceituoso e discriminatório. O que você tem? Você é maluca? Desculpa a expressão, mas é isso mesmo, esse termo que as pessoas usam. Então, as pessoas não têm
em mente a importância de cuidar da saúde mental. É por isso que a gente precisa falar dela. É por isso que nós precisamos perceber a importância de nós nos conhecermos, de buscarmos elementos também para a nossa saúde mental. Diante dessa sociabilidade capitalista, nós estamos dentro de um contexto em que o trabalho te cobra muito, a sociedade te cobra muito, a família te cobra muito e você fica onde? Para as nossas crianças, qual é a realidade da maioria das nossas crianças hoje? Você coloca o filho, às vezes, em regime integral numa escola e tem que fazer natação, tem que fazer judô, tem que fazer balé, tem que tirar 10 em todas as notas. Mas você não pergunta como essa criança está. Então, hoje, desde a infância, que a gente já vai dando uma carga extrema para os nossos filhos, sem saber se ele tem condição de lidar com isso. Sem saber como anda a saúde mental e que tipo de qualidade de vida que eu estou oferecendo. A qualidade de vida ela não se resume a tirar uma boa nota nas escolas. Não é? Ela se resume a nós percebermos de que forma que nós estamos encarando o mundo e conseguindo lidar com as dificuldades da vida. Então é importantíssimo que a gente possa aprofundar essa discussão para que nós possamos também ponderar de que forma nós poderemos cuidar da nossa saúde mental. E entender que não é vergonha para ninguém dizer que está fazendo terapia. Não é vergonha para ninguém dizer que hoje, na quarta-feira, eu tenho consulta com o meu psiquiatra. Porque isso é cuidar da nossa saúde. Né? E vencer esses tabus extremos que a sociedade nos impõe. Sim, perfeito. Mais uma pergunta, professora. Existem grupos mais vulneráveis que outros com relação à propensão ao suicídio? Sim, existem grupos mais vulneráveis. Um dos grupos vulneráveis de hoje na nossa contemporaneidade é a população jovem de 15 a 29 anos, justamente por conta dessa carga. Desde cedo eles já aprendem que eles precisam estudar, que eles precisam ser os melhores em tudo, não é? E você vai educando o teu filho dentro dessa perspectiva, né? Eu quero que você seja o melhor, mas você não pergunta como é que ele está, você não se preocupa com a saúde mental. Na adolescência, esse processo de cobrança cresce, porque vem o vestibular, é obrigado a escolher uma profissão, tem que saber o que vai fazer da vida. E nem sempre um jovem de 16, 17, 18 anos está pronto para saber o que quer da vida. A gente visualiza muito isso nas universidades, né? Jovens que entram, eu estou aqui para fazer esse curso porque minha mãe quer. Mas ele ainda não está pronto para definir, né, aquilo que realmente ele anseia. Então, esse é um desafio que nós temos com a população jovem, mas nós temos outros grupos vulneráveis. Nós temos a população LGBT, e eu queria frisar um pouco dessa questão da população LGBT. Nós temos estudos pela Universidade de Oregon, pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e nós já estamos iniciando a finalização de estudos no Brasil que mostram que os dados lá de fora estão certos, que a população LGBT ela tem 5 vezes mais chance de desenvolver uma ideação suicida. E por que elas têm 5 vezes mais chance? Porque é uma população que já vem sofrendo preconceito desde 1900 sempre. Então, existe uma sociedade que trabalha esse preconceito, existe uma discriminação extrema, esse preconceito ele não é velado mais na família, nós estamos, infelizmente, num país polarizado, onde, por vezes, nós temos uma situação em que a violência é legitimada, inclusive dentro de casa. Então, é uma população que sofre violência em casa, sofre violência na escola, sofre violência no mercado de trabalho, sofre violência na rua. Então, tem 5 vezes mais chance de sofrer com ideações suicidas do que uma população heterossexual. Mas nós também precisamos falar da nossa população indígena. E, infelizmente, a nossa região amazônica, ela é campeã. E esse dado, ele não é animador para a gente. Ela é campeã em casos de suicídio. O município de São Gabriel da Cachoeira e adjacências, nós temos muitos casos de suicídio da população indígena. Por decorrência de choques culturais, em decorrência da ausência de perspectiva de vida, em decorrência no mergulho extremo no alcoolismo. Então, tem muitas perspectivas para a gente trabalhar. E o quinto grupo mais vulnerável é a nossa população idosa, os nossos idosos também. Não só idosos no Brasil, mas idosos no mundo. Nós temos aqui o nosso vizinho, o Chile, que infelizmente na América Latina é campeão, não só na América Latina, ele é campeão mundial de suicídio de pessoas idosas. E todo o recorte capitalista está por trás disso. Certo? Então, tem o sofrimento psíquico intenso, mas tem a questão social também por trás. É o desemprego, não ter conseguido uma aposentadoria, ou quando se aposenta o valor é irrisório, não consegue se manter, e ele se sente um peso para a família e muitas vezes ele comete suicídio. Então, são os grupos que nós consideramos como grupos mais vulneráveis. Mas é importante nós termos esse alerta para a sociedade como um todo, para nós percebermos o que podemos fazer por cada um desses grupos sociais. E perceber, sabe, Jennifer, quando o outro precisa de ajuda.
não é? Porque existe diferença entre pensamento suicida e ideação suicida. É interessante colocar isso para quem está nos assistindo. Pensamento suicida é quando você se pega imaginando, será que a vida vale a pena? Ou será que é melhor dar um fim em tudo isso? Isso é um pensamento suicida. Mas o perigo não é o pensamento suicida, é a ideação suicida. É quando alguém está num sofrimento intenso, que pode ser psíquico ou não, mas esse sofrimento é tão intenso que você estrutura, você idealiza. Eu não quero mais viver por isso, por isso, por isso, certo? E eu estou estruturando, ou já estruturei a forma com que eu vou praticar essa autoviolência. Quando a pessoa chega no nível de ideação suicida, é preciso buscar ajuda emergencialmente, certo? Porque é nesse ponto em que você pode realmente ter alguém que vai tentar contra a sua própria vida. Então é importante a gente colocar, porque as próprias questões relacionadas ao suicídio, elas não são do dia para a noite. Às vezes a gente visualiza lá na rede social alguém que diz assim, mas a pessoa estava sorrindo ontem. E hoje nós soubemos dessa notícia. Sim, pessoas em sofrimento intenso, elas também sorriem, mas você não tem ideia de como elas estão por dentro. Né? De quantas dores essas pessoas estão conduzindo por dentro. E nós temos uma tendência, eu quero chamar a atenção mesmo, para diminuir a dor do outro. É muito comum quando alguém se abre, começa a falar do seu sofrimento intenso, aí aparece alguém e diz, mas esse problema é tão pequeno. Ou então eu já passei por tanta coisa, nem que por isso quis me suicidar. É horrível, a pior coisa que você diz para alguém. Porque naquele momento você está depreciando a pessoa a um nível em que ela pensa, realmente é melhor morrer. Não tem mais sentido isso aqui. Tá? As redes sociais, elas podem ser benéficas na nossa vida, como podem ser maléficas. Uma pessoa que está em um estágio severo de depressão, ela olha o Facebook e está todo mundo sorrindo. Só eu que estou nessa situação? Melhor morrer. Entendeu? Então, é do mesmo jeito que a rede ela pode ser algo positivo, ela pode ser algo que te destrói. Então, dentro dessa perspectiva é que eu preciso saber de que forma eu posso auxiliar quem está num processo de sofrimento intenso. Porque o suicídio, ele é multifatorial, como a gente diz, e ele mostra sinais, tá? Não existe essa coisa de você ver uma pessoa ontem bem e hoje você soube de uma notícia de um suicídio. Isso não existe. Se o suicídio é multifatorial, quantas dores que eu tenho que não foram trabalhadas e precisariam ser trabalhadas? De que forma que isso aconteceu? Né? Então são algumas das perguntas que a gente precisa fazer. E a pessoa ela vai se auto-abandonando. Quem tem ideações suicidas vai se auto-abandonando. É aquela pessoa que cuidava do cabelo e para ela hoje tanto faz. É a pessoa que se preocupava como saía vestida e hoje ela não está nem aí para a forma de vestir. É a pessoa que emagrece em queda livre do dia para a noite. Aí você ainda chega e diz, poxa, você está linda, você está maravilhosa. Você nunca esteve tão bem. E nós esquecemos de fazer a pergunta clássica. Como é que você está? Talvez aquele emagrecimento repentino não seja simplesmente um caso para nós pensarmos em essa pessoa estar fazendo uma reeducação alimentar. Às vezes pode ter uma patologia ali por trás. E como a gente já discutiu, o suicídio ele não vem só de sofrimentos psíquicos intensos. É claro que nós temos inúmeros casos de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão mesmo, mas temos outras patologias que podem fomentar um suicídio. Exemplo, uma pessoa que descobre que vive com o vírus HIV. Se essa pessoa ela não tiver um conhecimento de como é a tratativa do HIV hoje, de que já existe um tratamento, não tem cura, mas existe um tratamento, que é possível conviver com o vírus. Se essa pessoa ela não tiver essa noção, ela pega o resultado do exame e diz, a vida acabou, e tenta suicídio. Uma pessoa que descobre que tem um CA, que tem um câncer em metástase, às vezes pensa, pega o diagnóstico, não vale mais a pena viver, eu não quero passar por tudo isso. Então isso é importante para a gente mostrar que nem todo caso de suicídio envolve um sofrimento de natureza psíquica. Mas podem ter também outras patologias que vão favorecer esse sofrimento intenso. E é importante colocar, quem tenta suicídio não quer se matar. Aí você, opa, acendeu a luzinha, mas como assim? Está tentando contra a própria vida e não quer se matar? Não. A pessoa que tenta suicídio é um ato de desespero, onde a pessoa tenta matar a dor que sente. Como ela não vê outra alternativa, ela acredita que, eliminando o corpo, ela mata a dor. Mas as pessoas que tentam suicídio, ou têm ideações suicidas, elas apresentam a ambivalência entre querer viver e querer morrer. No fundo, elas não querem morrer.
certo? Então é importante que a gente discuta, quebre alguns tabus, justamente para conduzir essa proposta. E refletir junto com a sociedade. Com certeza. Professora, puxando esse gancho sobre as ideações, então, no caso da gente conhecer algum caso de alguma pessoa que tem essas ideações suicidas, onde é que a gente procura ajuda? Perfeito. Se existem casos de ideações que não estão estruturadas ainda, você pode procurar. Nós temos uma rede de atendimento psicossocial. Infelizmente, é uma rede que não está estruturada da maneira que nós gostaríamos, que não funciona da maneira que nós gostaríamos, mas os CAPs, conhecidos como CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, eles estão aí, não é? Fazem parte do Sistema Único de Saúde. Mas, repito, eles não funcionam da maneira que nós mereceríamos que ele funcionasse, mas é a rede que a gente tem, nós precisamos lutar pelo Sistema Único de Saúde por conta disso. Mas se a pessoa tem ideações estruturadas, certo? Se isso já está estruturado na mente, você precisa levar a um pronto atendimento. Qualquer pronto atendimento? Não. Em Manaus nós só temos um pronto atendimento com profissionais qualificados para lidar com essa situação, que é o pronto atendimento que fica em anexo ao antigo Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Ali tem um pronto atendimento, onde eu vou ter um profissional de psiquiatria, eu tenho um profissional de serviço social, eu tenho um psicólogo de plantão. Né? Então, quando a questão do suicídio já se mostra estruturada na mente, é preciso levar imediatamente a um pronto de atendimento, sem pensar duas vezes no assunto, justamente pela questão que pode envolver, sobretudo, não é, a perda de uma vida. Então, precisamos defender o SUS, gente, porque é dentro do Sistema Único de Saúde que nós temos essa porta aberta, tá bom? Com certeza. E existe alguma forma de prevenir? Existe sim. Como a Organização Mundial de Saúde diz que 90% dos casos são preveníveis, é possível evitar 90% dos casos de suicídio. Então, primeiro, se você detecta que alguém está em processo de sofrimento intenso, seja pela descoberta de uma patologia, seja por um problema, seja um sofrimento psíquico intenso, nós precisamos auxiliar essa pessoa para que tenhamos condição de buscar ajuda na rede psicossocial. E como cidadão, o que eu posso fazer? Eu acho que é resgatar uma questão que está tão perdida, sabe, Jennifer, no nosso contexto, que é a socialização, é o estar junto, é o acolher, mas é o acolher sem discriminação. Porque quando alguém chega e diz assim, minha vida não vale mais a pena, às vezes a pessoa, ela reduz essa dor, e a redução dessa dor é a pior coisa que você pode fazer com alguém. Se você não sabe o que dizer, abrace. Faça a terapia do abraço mesmo. O abraço, ele é fundamental porque ele dispara uma carga hormonal de noradrenalina que nós não temos noção. Então, pelo menos, dá tempo daquela pessoa ir se firmando para que a gente possa ter condição de auxiliá-la de alguma maneira. Né? Então, o desenvolvimento do abraço, do afeto, a presença, não é o bom dia automático lá do WhatsApp, mas é perguntar como é que você está hoje. É dizer para as pessoas que elas são importantes para a gente. Você é importante, é dar um bom dia. A gente não faz ideia do quanto um bom dia ele salva alguém de um contexto psicossocial. O quanto a pessoa se sentir valorizada, sentir que alguém se importa com ela, o quanto isso vai fazer a diferença. E evitar aqueles discursos de clichê mesmo, de senso comum. Tipo, eu já passei por muita coisa e nem tão pouco pensei nisso. E algumas críticas que nós precisamos fazer, alguns mitos que a gente ainda carrega. Tem gente que diz que suicídio é ato de covardia, que suicídio é ato de coragem. Não, suicídio é ato de desespero de quem já não sabe mais o que fazer para lidar com aquela dor. Ainda tem pessoas que colocam que suicídio é falta de Deus. Aí eu quero fazer uma reflexão, certo? Eu jamais posso dizer algo assim. As religiões, elas têm, claro, um papel fundamental. Quando a religião consegue acolher verdadeiramente, ela pode ter um papel fundamental como uma terapia coadjuvante, sem abandonar a terapia com psicólogo, sem abandonar a terapia medicamentosa com psiquiatra. Né? As religiões, elas têm um papel fundamental, mas eu não posso dizer que uma pessoa cometeu suicídio porque é falta de Deus no coração. Se essa afirmação fosse verdade, nós não tínhamos inúmeros líderes religiosos, católicos, evangélicos, budistas, hinduístas, que já cometeram suicídio. Então, é uma informação sem veracidade. A proposta para prevenir é acolher sem discriminar. Acolher verdadeiramente
quem precisa de ajuda e auxiliar nesse processo de socialização. Outra forma de prevenir, se eu sei que alguém está em sofrimento psíquico intenso, o ideal é que essa pessoa não fique sozinha. Porque, ao passo que ela sente só, a solidão é um dos piores sentimentos para algumas pessoas que não sabem lidar com ele. Então, sentir-se sozinho, ele pode provocar uma ideação suicida. Ou se a pessoa já está num sofrimento psíquico intenso, se ela ficar sozinha, tenha certeza que aquilo ali pode se tornar um gatilho para que ela tente um suicídio. Então, o ideal é acolher, sem discriminar, pensando no bem-estar de cada um. E esse não deixar sozinho não significa sufocar, tá, gente? Não significa dizer que eu não vou deixar a pessoa tomar banho, porque ela pode fazer alguma coisa. Mas significa dizer que ela vai tomar banho sim, mas que não tranque a porta do banheiro. Que é pra gente, de vez em quando, bater ali, para saber se tá tudo bem. É se importar com o outro. É algo que em pleno século XXI, nessa sociedade capitalista, a gente não consegue mais. Se importar, dialogar e perceber como que as pessoas verdadeiramente estão. Obrigada, professora, pela participação. Eu gostaria de abrir a sessão para as perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta. É só mandar no chat mesmo, que eu falo com a professora e a professora responde. Tá bom? Perfeito. Quem quiser fazer. Eu vi aqui uma mensagem da Vanessa, que ela fala um pouco sobre essa questão da terapia, né? Que as pessoas te veem como louca quando você faz terapia, é verdade. E ela colocou uma frase muito interessante. Terapia é autocuidado, é isso mesmo, Vanessa, é autocuidado. É fundamental que a gente compreenda dessa maneira, né, para que a gente possa realmente, verdadeiramente cuidar da nossa saúde mental e perceber que isso também é prioridade, não é? E saber verificar os gatilhos. Eu acho que a Cristiane coloca aqui essa questão dos gatilhos. Quando um profissional de saúde não faz uma escuta qualificada, isso é um gatilho. O gatilho não é a causa, mas é aquele fator que naquele momento disparou. Opa! Não vale mais a pena ficar aqui, não vale mais a pena viver. Então, quantas vezes nós somos o gatilho na vida do outro? O Jung, ele tem uma frase fantástica que ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Que você perceba realmente o valor das pessoas, não é? E perceba a importância que elas têm na sociedade. Então, a gente está trazendo essa discussão do laboratório para que nós possamos compreender que a questão do suicídio é um problema de saúde pública que não compete somente aos profissionais de psicologia e de psiquiatria, mas os profissionais de ciências humanas e sociais, eles têm como colaborar muito juntamente com os profissionais de ciências da vida, seja fazendo pesquisa, seja fazendo trabalhos de natureza socioeducativa, de acolhimento. Isso é fundamental para que a gente possa vencer essa catástrofe silenciosa imposta aí no mundo. Com certeza. Nós temos uma pergunta da Cici. Ela pergunta: o que fazer com os adolescentes com desajuste familiar e em profunda tristeza? Perfeita pergunta, é uma pergunta importante. A resposta dela envolve contextos psicossociais. Claro, como psicóloga, eu não posso responder, porque minha área é serviço social. Mas o que a gente percebe? Hoje as famílias elas estão cada vez mais distantes. As pessoas estão cada vez mais distantes uma das outras e nos familiares não tem sido diferente. Você percebe um adolescente, aí você diz logo, é um desajustado, né? Intervenção bem positivista mesmo, né? É um desajustado, o problema é ele. A gente não percebe que o problema pode estar na família, não é? Lendo alguns materiais sobre isso, inclusive na área de psicanálise, a gente percebe claramente, é muito comum quando um adolescente ele me dá problema, eu digo, ele vai fazer terapia porque o problema é com ele. Não, o problema pode ser a mãe, pode ser o pai. Aquele adolescente ele está tentando chamar atenção por quê? O que está acontecendo em casa, o que deveria estar acontecendo e não está, né? E a família contribui para esse processo de tristeza, contribui para o desenvolvimento de uma depressão, de um sofrimento psíquico intenso. Então a família hoje ela não está mais junto. Às vezes o único momento da família estar junto pode ser um momento de almoço, de jantar, mas está cada um com o celular na mão. Né? Então é preciso que a família realmente perceba a importância de estarem juntos naquele momento, a importância de perceber quando um filho e uma filha não está bem. Porque nós não somos só um grupo familiar, nós estamos ali para tudo. Né? Então é importante que a gente perceba a importância da família durante esse processo. Eu digo isso porque, por vezes, pessoas que estão em situação de ideação suicida, quando vão ao pronto atendimento e a gente aciona a família diz, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. A família é a última a saber, porque ela não consegue perceber a dor do outro.
Então é importante que a gente visualize isso, não é? E perceba verdadeiramente a dor do outro sem reduzir, acolher com afeto e buscar ajuda profissional sempre que for necessário. Perfeito. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver. Agora ou não? Que vai encerrar o nosso tempinho da live aqui. Sim. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. O laboratório agradece, a professora também, a professora doutora Lidiane, que é professora da UFAM e também está à frente do laboratório com a gente. Então, é isso. Obrigada pela participação. Vale, agradecemos a participação de todos e todas. O vídeo vai ficar disponível, vai ficar gravado aí para quem quiser assistir depois. E que a gente possa auxiliar as pessoas a verdadeiramente conseguir buscar a importância da vida. Né? E já como dizia o Gonzaguinha, que a gente possa viver e não ter a vergonha de ser feliz. Gratidão a vocês, gratidão aí pelo convite, Jennifer. Valeu demais. Muito obrigada, professora. Tchau, gente.